Graça e paz. Hoje nós vamos falar a respeito por que nós somos a última geração. Sempre a gente fala, nós somos a geração do arrebatamento, nós somos a última geração, né? A geração onde as coisas estão se cumprindo, né? As profecias, muitas e muitas profecias estão se cumprindo. Mas vamos falar um pouquinho, né, de toda a história. Quando Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação, Deus também revelou para Abraão coisas que iriam acontecer numa outra geração. E tudo que Deus falou com Abraão se cumpriu naquela geração. Aqui em Gênesis 15, Deus fala com Abraão assim, no verso 13. Então disse Abraão, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Então, Deus falou com Abraão assim, Abraão, olha, a tua descendência, ela vai ser escrava. Ela vai ser escravizada por uma nação por mais ou menos 400 anos, aqui fala 400 anos, mas vocês não vão sair de lá com grande riqueza. E nós vemos que na geração de Moisés, tudo se cumpriu. Na geração de Moisés, o povo foi liberto, Deus julgou a nação do Egito, o Egito ele ficou reduzido a praticamente nada, né? E eles saíram de lá levando ouro, levando prata. Por isso que Moisés ele fala com Faraó, né? Vocês ainda vão nos dar, né, ouro, prata, riquezas. Quando ele fala quando ele está negociando com Moisés ali para que eles fossem deixar os seus bens. Ele falou, não vai ficar nem uma unha no Egito. Vocês ainda vão nos dar. Por quê? Porque Deus já tinha falado com Abraão que isso iria acontecer. Então Moisés ele estava muito certo do que ele estava dizendo, porque ele tinha um respaldo dentro da palavra. Outra geração que nós vemos é a geração dos apóstolos. A geração dos apóstolos, eles viram o cumprimento daquilo que foi profetizado desde Adão, desde ali em Gênesis 3,15, que da semente da mulher ia nascer aquele que pisaria na cabeça da serpente, e tudo aquilo que foi profetizado a respeito do Messias, né, pelos profetas, e é muita profecia que tem a respeito do nascimento, da morte, da vida de Jesus, né, da ressurreição, de tudo que aconteceria naquela geração. Então aquela geração ela viu o nascimento do Messias, ela viu os milagres, ela viu a morte, ela viu a ressurreição, ela viu a entrega do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, ela viu o início, né, da plenitude dos gentios. Então foi uma geração também que houve grandes acontecimentos proféticos. E hoje nós estamos vivendo uma geração também que foi anunciada em toda a palavra e que os acontecimentos proféticos têm acontecido. Principalmente aqui em Jeremias 23, Jeremias ele fala de uma profecia, ele não sabia nem do que ele estava falando, porque ele não tinha ideia do que iria acontecer, mas ele registrou, né? Deus falou com ele e falou, Jeremias, escreve, né? Deixa anotado, porque vai chegar um tempo em que eles entenderão aquilo que Jesus falou para os apóstolos. Agora vocês não estão entendendo, mas no futuro vocês vão entender. Então, muitas profecias aqui que estão se cumprindo hoje, os profetas eles não entenderam o que estava acontecendo. Nem Abraão, quando o Senhor falou que a descendência dele seria ainda, né, iria para outra nação, ficaria ali por um período, depois voltaria para aquela terra. Então, eles também, muitos não entenderam o que estava sendo dito naquele momento. E aqui em Jeremias 23, o verso 7 fala assim, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Então agora já não é mais, né? Porque fez subir eles da terra do Egito. Mas por quê? Hoje, né? Esse é o tempo. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Então Deus estava falando com Jeremias assim, algo que Jeremias nem tinha visto a dispersão, Jeremias ainda nem estava vendo, né, a destruição de Jerusalém. Ele já estava profetizando isso, mas ele ainda não tinha visto isso acontecer. O povo ser levado para o cativeiro. Até que, então, ele não viu o povo voltar.
né? Ele não viu o povo voltar da terra do norte, que está falando da Babilônia, e de todas as terras por onde os tinha espalhado, e habitarão na sua própria terra. Então, quando que foi que essa profecia se cumpriu? Ela se cumpre quando Deus traz, depois no ano 70 depois de Cristo, quando a nação de Israel ela é dispersa por todas as partes do mundo. Agora eles não são levados cativo, como não aconteceu no Egito, que eles ficaram todo mundo no mesmo lugar ali, na Babilônia, né? Eles foram para uma mesma terra, eles estavam juntos, mas agora não. Na época, né, os 70 anos depois de Cristo, quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre o templo, eles foram dispersos por todas as partes do mundo. Então, eles já não estavam mais juntos, eles já não estavam em uma única nação. Então, Deus fala assim, eu os espalharei por todas as terras do mundo, mas também eu os trarei e habitarão na sua própria terra. Ou seja, não vai ser outra terra. Eles não vão estar juntos em outra terra, eles vão estar juntos na sua própria terra. E aí, nós vemos o próprio Jesus falando sobre isso aqui em Mateus 24. E aonde nós vemos assim, nós vimos o cumprimento de todas essas profecias. Mateus 24, 32 fala assim, ó: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nós estamos insistindo em falar sobre isso. Insistindo em falar, somos a última geração. Porque o próprio Jesus falou, essa geração que viu a figueira florescer. Quem que era a figueira? Figueira é Israel. Era uma figueira que foi arrancada, estava praticamente morta. Por quê? Eles foram levados cativos 70 anos depois de Cristo. E eles só voltam a ser uma nação em 1948. Agora, 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto. Então a ONU resolveu devolver a terra para Israel. Porém, a princípio houve, né? Eles queriam dar uma terra na África, eles queriam dar uma terra para o povo judeu. Mas não era... Houve propostas de terras em outras localidades. Porém, né, eles não aceitaram em nenhum momento, porque Deus falou que eles ia trazer eles para a sua própria terra, para o seu próprio local. E aí essa profecia ela se cumpre em duas etapas. Por quê? Ele está falando assim, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Então os ramos, né, eles se tornaram tenros, os ramos brotaram em 1948. Mas, quando as folhas brotam, é só em 1967. Por quê? Porque foi em 1967, da guerra, né, aquela guerra que houve, dos 6 dias, em que Israel agregou a nação de Israel a Jerusalém. Por quê? Porque em 1948, Jerusalém estava de posse do povo da Jordânia. Ela pertencia à Jordânia. Mas aí houve essa guerra, que algumas nações lá do Oriente Médio, né, Egito, Jordânia e algumas outras ali, eles se juntaram contra Israel e eles perderam. Por quê? Porque existe um segredo. Deus peleja por Israel. Israel ela não peleja com armas físicas, mas também com armas espirituais. Então o segredo daquela nação tão pequenininha, né, tão pequenininha, em extensão ela é mais ou menos do tamanho do Rio de Janeiro. Mas olha para você ver. É uma nação que tem tudo. É um lugar que não tem nada. Não tem nada falando de questões... Não tem água, por exemplo. Não tem água. A água que eles têm porque eles dessalinizam o mar. Tiram água do mar. Eles têm muita terra desertas. Pedras, terras ruim para plantação, mas essas terras eles trabalharam, se tornaram boas. Hoje existem plantações no deserto. Então tudo que o Senhor ele profetiza através dos profetas, que ele traria o povo, que as terras, né, que os desertos floresceriam. Os desertos florescem hoje. A nação Israel, ela exporta tecnologia para o mundo todo.
É tão interessante que eu vi uma reportagem, ou foi essa semana ou semana passada, porque o tempo passa tão rápido, né? Mas a Alemanha está comprando de Israel armas antiaéreas. Armas que Israel é cheia de armas de defesa. O míssil, quando vem contra Israel, ele aciona, né, outro míssil que detona aquele míssil no ar. São baterias antiaéreas que eles falam. E a Alemanha está comprando essa tecnologia de Israel. E até o primeiro-ministro lá, né, falou assim de Israel. Que interessante, né? Que a Alemanha, eles sofreram tanto no Holocausto e hoje eles estão vendendo armas de defesa para a Alemanha. Olha como que as coisas mudaram em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Né? Há pouco tempo eles estavam, se nós olharmos em questão de anos, não tem tantos anos que eles estavam sofrendo na mão dos alemães. Hoje eles estão vendendo armas de defesas para a Alemanha. Muito interessante, né? E quando você pensa em tanta tecnologia, tanto prêmio Nobel que Israel tem, tanta sabedoria. Mas por quê? Porque Deus deu, porque Deus prometeu. Porque Deus prometeu. E Deus, ele é fiel, como aqui está acabando de dizer. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. E aí, quando nós vimos também uma outra parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha, aqui em Mateus 20, fala assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saiu perto da hora terceira, e viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ides vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e pagar-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam dinheiro cada um. Ou seja, da última hora, né? Faltava uma hora. E eles receberam o mesmo valor. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai da família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só uma hora. E tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Ou seja, né, Abraão pode chegar para Jesus e dizer assim: olha, eu trabalhei numa época tão difícil, né? Nossa, não tinha... Eles têm ar-condicionado, eles têm avião, os trabalhadores da última hora, né? Eles têm tantas coisas que nós não tínhamos. Mas nós também, cada um tem as suas dificuldades. Então Jesus aqui está falando da história da humanidade. Essa parábola fala da história da humanidade. Deus chamou uns no início, como Adão, como Noé, né? Depois vem, né, os patriarcas, os reis, os juízes, os profetas, depois os apóstolos, depois, né, a igreja. Então cada um trabalhou na sua hora. E nós somos os trabalhadores da última hora. E esses trabalhadores da última hora trabalharam apenas uma hora, mas receberam o mesmo salário. Porque cada um tem as suas dificuldades. Hoje, né, nós temos facilidades com muita coisa, mas nós vivemos um mundo tenebroso, um mundo opresso, um mundo cheio de escuridão, um mundo em que as pessoas estão com problemas emocionais gravíssimos, um mundo onde a gente tem um monte de conta para pagar. Abraão não precisava preocupar com a conta de luz da internet, do telefone, tinha uma vida mais calma. Então cada um tem as suas dificuldades, cada trabalhador da sua hora tem a sua dificuldade. Aquele que chegou ao meio-dia, ele teve que trabalhar naquele sol terrível do meio-dia. Né? Os apóstolos não tinham a comodidade que nós temos hoje, né? A facilidade de locomoção que nós temos.
mas eles tinham as dificuldades deles de perseguição, eles tinham as dificuldades deles, então cada um teve a sua dificuldade. E Deus é justo. Deus falou assim, olha, é o mesmo salário, porque eu reconheço a dificuldade de cada geração, a dificuldade que cada um teve para levar a minha palavra, para trabalhar na minha vinha, cada um no seu tempo, na sua hora, no seu momento. E aí, nós vamos ver lá em Daniel 9, Deus falando com Daniel, né? Daniel também não entendeu muita coisa, não. Mas Deus fala com Daniel assim, que era para ele selar o livro, né? Porque aquilo não era ainda para ele. Deixa eu só ver onde eu anotei o versículo certinho aqui de Daniel. Daniel 12, 4, não é 9 não. É porque eu vou fazendo estudo e anotando tudo. Daniel 12, 4 fala assim, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Ou seja, não é a sua geração, Daniel. Daniel, você já tem os seus problemas, você já tem que enfrentar aí a Babilônia, você já tem as suas situações. A sua geração é essa geração que está vivendo esse cativeiro, que o povo está, né, foi levado aí para poder aprender, né, sair da idolatria. Então era a época de Daniel. Era fácil? Não. Daniel foi lançado na cova dos leões. Então não era fácil. Sadraque, Mesaque e Abednego foi para fornalha de fogo ardente. Então eles também tiveram o problema da geração deles. Então na geração de Daniel ele falou, olha, e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu estava dizendo, Daniel, pode selar essas palavras, porque você nem vai entender do que você está falando. Não é para o seu tempo. Mas ele dá uma dica aqui do tempo. Ele fala assim, é até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então hoje nós vemos, né, que nós vemos esse mundo agitado, as pessoas correndo de um lado para o outro, muita agitação, muita ansiedade, muita preocupação e também muita tecnologia. E o conhecimento se multiplicará. Então essa última geração, às vezes a gente pega ela, nós podemos pegar aqui do 1967. Nessa última geração ela começa a contar quando Jerusalém, né, ela é colocada, ela é integrada a Israel novamente. Porque até então ela estava pertencendo a Jordânia. Em 1967, Jerusalém passa a pertencer a Israel. Mas por que era tão importante Jerusalém pertencer a Israel para o cumprimento das profecias? De suma importância. É de Jerusalém que o Messias vai governar. É de Jerusalém que é em Jerusalém que vai ser construído o terceiro templo. É em Jerusalém que o templo será profanado. É em Jerusalém que o anticristo também vai governar. É em lá que ele vai exigir ser adorado. Então, Jerusalém é essencial para o cumprimento das profecias. Sem Jerusalém não haveria cumprimento de profecia. Então, essa última geração que Jesus falou, que viu a figueira florescer, que viu a figueira nascer e florescer, essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. E aí, se você ler Mateus 24 todo, Jesus está falando sobre a volta dele, ele está falando sobre grande tribulação, ele está falando sobre o anticristo, então ele está falando que todas essas coisas vão acontecer. Ele vai arrebatar a sua igreja, vai vir a grande tribulação, tudo, ele fala o quê? Vai acontecer o quê? No período desta geração. E quanto tempo é uma geração? 70 anos. Até que todas essas coisas aconteçam. Então, se nós pegarmos 67, colocarmos 70 anos, 1967 com 70 dá 2037. Ou seja, nós somos a última geração. E essa última geração a gente pode colocar separar um pouquinho, né? De 1967 até 2010, nós éramos ainda, eu sou de 1967, então ainda era aquela época que a gente não tinha tanta ciência multiplicada ainda. A gente vê isso a partir de 2010, né, com a internet, com o telefone celular. Antigamente a gente tinha que mandar carta, né? Hoje, a geração de hoje, ninguém manda carta para ninguém. Você faz uma chamada de vídeo para a pessoa, né? Para quê? Eu vejo a pessoa, eu converso com a pessoa, eu vejo a pessoa ao vivo, ela me mostra onde ela está.
Antigamente você tinha que mandar carta e ficar esperando, né? Às vezes meses para aquela carta chegar, dependendo de onde a pessoa estaria, que você está escrevendo. Hoje não, você pega, né? Eu sou da época de que tinha que fazer curso de datilografia. Hoje você pega aí a tela do seu próprio celular, que é um computador. Seu celular, um computador, tem tudo. E nós digitamos com muita rapidez, né? Uma mensagem de texto. É rápido. Em questão de segundo está lá. Você passa um Pix daqui para Inglaterra, igual eu tenho uma filha na Inglaterra. Eu passo o Pix para ela, chega na mesma hora. Na mesma hora o dinheiro chega lá. É muito, muito interessante isso, né? Então nós vivemos essa época, né? De ter locomoção por qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo que se você quiser ir, você vai encontrar um meio de chegar. Você vai encontrar um avião. Se o avião não chegar até o local, você vai de avião até uma certa parte, de lá você pega um barco, mas você chega no local. Com muita mais facilidade que antigamente. Às vezes locais que ninguém nem conseguia chegar. Então nós vivemos essa geração. E essa geração, só que essa geração também, infelizmente, ela é marcada por muita coisa, esfriamento espiritual, né? Quando Jesus ele começa o Apocalipse, a revelação dele para João, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, e as pessoas não querem ler Apocalipse, é o próprio Jesus falando. E aí ele fala sobre a igreja, e cada igreja ele fala de uma situação em que a gente vê que acontece hoje na igreja. Por exemplo, Éfeso, ele fala do abandono do primeiro amor. Quantas pessoas hoje abandonou o primeiro amor? Né? A gente pode pegar Pérgamo, ele fala dos que tem aí os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão era o que? Era aquele que amou o preço da injustiça, que queria receber o quê? O preço da recompensa. Ele queria amaldiçoar a nação de Israel para receber de Balaque dinheiro. Então hoje é uma nação preocupada em ter, uma nação materialista. Nós vemos hoje uma geração materialista. Né? A gente vai lá para Laodiceia, que é uma igreja, né, que fala do tempo de hoje, uma igreja nua, uma igreja que ele fala, olha, vocês pensam que você está rica, mas eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, veste para que te vistas. Uma igreja que está sem a glória, está nua da glória de Deus. Por quê? Porque hoje existe uma pluralidade muito grande. Né? Eu não estou gostando dessa igreja, eu vou para outra. O pastor falou algo que eu não agradei, então eu vou para outra. Nós queremos um evangelho, a geração de hoje quer um evangelho que se molde a ela. Ela não quer a geração de hoje não quer se moldar ao evangelho, né? Não quer se moldar à palavra. Mas existe um remanescente. Sempre existiu um remanescente. E continua existindo um remanescente fiel que quer aprender a palavra de Deus, que quer buscar Deus, que quer conhecer mais e mais o Senhor. Existe você que está aí vendo esse vídeo porque você quer conhecer mais a Deus. Né? Tem sede, tem fome de Deus, da glória de Deus. Não está dormindo, mas está apercebido de que coisas estão acontecendo. O mundo está, as coisas estão acontecendo a cada dia. A ciência está nos alertando. Se fosse só a palavra de Deus, eles ainda podiam dizer assim, esse povo fanático com palavra. Mas a ciência está alertando. A ciência está alertando todos os dias. Deus está mandando, né? Eu falo assim que o alarme de Deus cada dia está soando mais alto. Nós vimos aí esse fogo que chegou no Havaí, algo assim inexplicável, muito rápido. Queimou tudo muito rápido. E nós vemos a terra cada dia mais quente, mais quente, mais quente. E cada dia vai ficar mais quente, porque na grande tribulação o sol vai abrasar os homens, essa camada de ozônio praticamente vai acabar. E as pessoas vão ter queimaduras de 3º grau, se sair no sol durante o dia, dependendo da hora, vai ter queimaduras. Por quê? Mas a ciência também está nos alertando disso. Então, nós podemos ver que em cada geração se cumpriu algo que Deus falou. E Deus agora está dizendo que essa geração vai cumprir a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Nessa geração ainda começa o domínio do anticristo. E nós precisamos, então, estar atentos a isso. Se nós queremos
né, sermos arrebatados. Nós precisamos ficar firmes com o Senhor. A palavra de Deus diz: perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que nós possamos perseverar. Né? Não dá para falar em um vídeo pequeno sobre tudo. Né? Se nós lermos o Velho Testamento inteiro, né, principalmente as profecias sobre Israel, são milhares de profecias, falando do retorno do povo, do que ia acontecer na terra. E hoje já se cumpriu, Ezequiel 36, Ezequiel 37 e tantas outras passagens da Bíblia. Então Deus, ele não nos deixa a cego. A palavra de Deus fala que ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E ele tem avisado que é tempo de nós despertarmos, é tempo de nós consertarmos, é tempo de nos arrepender, é tempo de buscar, é tempo de nos voltar para a palavra. Daqui a pouco nós nem vamos ter essa palavra, e aí essa palavra tem que estar gravada no nosso coração. Nós temos que estudar, nós temos que saber o que está no cronograma para acontecer. Deus deu um roteiro para Daniel, e Deus deu um roteiro lá em Mateus 24, em Lucas 21, no próprio Apocalipse, falando para nós de tudo que iria acontecer, tudo que está acontecendo. Deus nos mostrou tudo nos mínimos detalhes. Então, esteja percebido, porque você faz parte dessa geração. Eu faço parte dessa geração do arrebatamento. Essa geração que foi contratada na última hora, né? Que o trabalhador da vinha foi lá, contratou na última hora, mas o pagamento vai ser o mesmo para todos que trabalharam na vinha. Amém? Que o Senhor continue te abençoando poderosamente, em nome de Jesus.